Olá, turma. Como é que vocês estão? Espero que bem. Já estamos aí na terceira aula de matemática dessa semana, onde foram propostas durante a semana atividades para serem resolvidas, né? Incentivo a vocês a estarem resolvendo atividades aí do livro didático de vocês, né? A Conquista da Matemática, que se encontra aí nas páginas 146, 148, 149. Vimos, né, durante essa semana, os conteúdos de razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? E na aula de hoje falaremos aí sobre regra de três simples e regra de três composta, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Regra de três simples. Gente, a regra de três simples é uma regra prática que nós podemos estar utilizando aí para a resolução de problemas, envolvendo aí duas grandezas, sejam essas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, regra de três simples nada mais é do que uma proporção aí que envolve duas grandezas. Professora, como é que eu utilizo essa regra de três simples? Eu vou estar colocando aqui, gente, passo a passo de como estar utilizando a regra de três simples. Mas a gente precisa compreender, conhecer que dentro do problema nós vamos encontrar aí, olha, 4 valores, sendo que 3 desses valores são valores conhecidos e um será um valor desconhecido, na qual estaremos representando por uma incógnita, certo? Então, eu estarei aqui colocando o passo a passo. Como é que se resolve? E olha, temos aqui. E como é que se resolve? Então, vamos lá. Utilizando aí a regra de três simples, nós vamos resolver utilizando aí o passo a passo. O primeiro passo é separar as grandezas em colunas. Foi dito aqui que nós, dentro do problema, nós encontraremos 4 valores, sendo deles 3 conhecidos e um desconhecido. Então, nós vamos o quê? Colocar esses valores aí dispostos em 2 colunas. Lembrando que esses valores, gente, tem que estar, esses valores que são as grandezas, né? Essas grandezas, eles têm que estar os valores dele em uma mesma coluna, disposto aí em uma mesma coluna, certo? Feito aí a separação, a gente vai identificar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Identificado, montamos aí a proporção e resolvemos a equação, certo? Eu vou estar colocando aqui um exemplo. Temos aqui o exemplo, né, que diz que uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Então, a gente observa dentro desse problema que nós temos aqui as grandezas, né? Quantidade, né, que é a quantidade de costureiras, e a quantidade de dias. 6 costureiras terminam o serviço em 24 dias. 8 costureiras terminará em quantos dias? Então, nós temos aí 2 grandezas envolvidas aí no problema, que é a grandeza de quantidade, de quantia, e a de tempo. Então, sabendo que nós temos aí 2 grandezas, podemos estar utilizando o quê? A regra de três simples. E o primeiro passo para estar usando aí a regra de três simples é estar separando aí as grandezas em 2 colunas. Na primeira coluna, teremos aqui, olha, a quantidade, né, de costureiras. E na segunda coluna, teremos aqui a quantidade de dias, que é referente à grandeza tempo. Vamos lá? 6 costureiras fazem o serviço em 24 dias. 8 costureiras fará o mesmo serviço em quantos dias? Nós sabemos? Não. Então, esse valor aqui, olha, que eu vou colocar aqui, é um valor desconhecido. Observe, ó, que nós temos aí 4 valores, 3 conhecidos e um desconhecido. Separamos aí, olha, as grandezas em colunas. Feito isso, agora a gente vai identificar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, 6 costureiras fazem, terminam aí o serviço, né, em 24 dias. E 8 vai terminar em mais dias ou em menos dias? Em menos dias, né, aumentou aí a quantidade de costureiras. Então, eu sei que esse valor aqui, olha, de X, vai ser um valor menor do que 24. Eu não sei quanto é, mas eu sei que o valor dele vai ser menor do que 24. Aumentamos a quantidade de costureiras, mas o número de dias, o quê? Diminuiu.
temos aí o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Eu vou estar colocando aqui uma seta, indicando sempre indicando aí o maior número. Aqui nessa grandeza, a seta está indicando para o maior número, que é 8, e aqui a seta está indicando para o maior número, que é 24 dias, né? O x vai ser um número menor. Então, observe que as setas têm sentidos diferentes. Então, posso estar dizendo aqui que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Identificamos, agora nós vamos aí montar a proporção, certo? Então, professora, como é que eu monto essa proporção? Sempre, eu aconselho a estar colocando, né, o valor desconhecido sempre aqui no primeiro membro. Então, 24 vai estar para x. Só que nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais, então a gente vai inverter esses valores aqui, olha. Então, ficou 24, está para x, é igual, olha o que eu fiz aqui, inverter esses valores, porque nós temos grandezas inversamente proporcionais. E agora, nós temos aqui uma proporção, é só, olha, está multiplicando cruzado. X vai multiplicar por 8 e 6 por 24. X multiplicado por 8 dá 8x, e 6 multiplicado por 24, temos que é 144. Queremos determinar o valor de x, tiramos o 8 aqui do primeiro membro, passa para cá, para o segundo membro dividindo, ficou 144 dividido por 8, que é igual a quanto? 18. Encontramos aí, olha, o valor da quantidade de dias referente aí à quantidade de 8 costureiras. Então, 8 costureiras terminará aí o serviço, esse mesmo serviço, em 18 dias, certo, gente? Então, utilizamos aí a regra de 3 simples. Temos mais um exemplo aqui, olha, que diz que um jardineiro consegue cortar a grama de um gramado em forma de quadrado com 10 metros de lado em 5 horas. Quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 600 metros quadrados de área? Gente, ele quer saber a quantidade de horas, né? É referente se ele cortar aí uma área de 600 metros quadrados. Então, preciso saber a área que ele cortou em 5 horas. E como é que eu vou determinar essa área? Ele disse que ele cortou, né, a grama de um quadrado, e esse quadrado tem aí, olha, medida de lado como sendo 10. Então, aqui, olha, ele cortou essa região aqui, essa área aqui. Quanto é que representa essa área aqui? É só estar, olha, multiplicando aqui 10 vezes 10 e obtendo a área do quadrado. 100 metros quadrados ele cortou em 5 horas. Então, observando aqui esse problema, nós verificamos que está envolvido nele duas grandezas. A grandeza área e a grandeza tempo. 100 metros quadrados de área, ele cortou, olha, né, em 5 horas essa grama. Então, eu posso estar utilizando aqui a regra de 3 simples. E o primeiro passo para estar resolvendo, utilizando aí a regra de 3 simples, é estar separando aí as grandezas em colunas. Eu sei que 100 metros quadrados, né, ele cortou aí em 5 horas. Então, eu vou estar representando aqui, ó, 100 metros quadrados ele cortou em 5 horas. Então, ele quer saber quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar 600 metros quadrados de área. Então, ele quer saber a quantidade de horas. Então, a gente não tem. Então, vai ser representada essa quantidade de horas por uma incógnita, por x. Então, essa quantidade de horas vai representar, esse x aqui vai representar a área cortada de 600 metros quadrados. Aqui. E agora, é só, olhe, fazer o segundo passo. Verificar, né, identificar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, 100 metros quadrados foi cortado aí de gramas em 5 horas. Aumentou a quantidade de área, né, desse gramado que será cortado, então, provavelmente aqui a quantidade de hora vai ser o quê? Maior. Será um valor aqui maior do que 5 horas, certo? Então, eu posso estar afirmando aqui, olha, quando aumentou a quantidade de área, aumentou também o quê? A quantidade de horas. Temos aí, olha, grandezas diretamente proporcionais. Vou estar colocando aqui uma setinha, sempre, olha, a seta situada aqui no maior valor. A seta está indicada aqui para o x, porque x vai representar um valor maior do que 5. Setas com o mesmo sentido, afirmamos aí que são grandezas diretamente o quê? Proporcionais.
E agora nós vamos para o terceiro passo, que é estar montando aí a proporção e resolvendo a equação. Como temos aqui grandezas diretamente proporcionais, nós vamos conservar, né? 5 está para x e 100 está para 600, certo? Aqui cancelei 2 zeros do numerador por 2 zeros do denominador e obtivemos aqui, olha, a fração 1/6. Podemos agora, uma proporção, estar efetuando aí a multiplicação cruzada, x multiplicando por 1, que dá x, e 5 multiplicando por 6, que dá 30. Temos aí a quantidade de horas, x representa 30 horas, o jardineiro vai levar 30 horas para cortar um gramado aí de 600 metros quadrados de área. Certo, gente? Agora eu estarei falando aí, olha, sobre regra de 3 composta. Vimos que nesses dois últimos exemplos aí foi aplicado regra de 3 simples. E agora veremos aí regra de 3 composta. Temos aqui que regra de 3 composta é uma regra, né, que nós podemos estar utilizando aí para resolver problemas que envolvam aí 3 ou mais grandezas, e essas grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais entre si, certo? Eu vou estar colocando aqui um exemplo. Vamos lá, vejamos aqui. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos e em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Gente, olha, analisando aqui, eu já encontrei uma grandeza, né? 6 impressoras, uma quantia, né? De impressora. Temos aqui outra quantia de panfletos e o tempo. Então, temos aí nessa questão 3 grandezas envolvidas. Então, não posso estar utilizando aí a regra de 3 simples, e sim a regra de 3 composta, não é? Por quê? Porque há 3 grandezas envolvidas, né? Tá aqui as 3 grandezas envolvidas, que quantidade de panfletos, quantidade de impressoras, e aqui o tempo, certo? Então, eu vou estar agora fazendo o quê? Separando aí as grandezas em colunas. 6 impressoras, 1000 panfletos e em 40 o quê? Minutos. A questão diz em quanto tempo, então não vou ter aqui, olha, o tempo, né? Então, vou estar expressando aqui por uma incógnita, né? X, 3 impressoras, vou colocar o 3 aqui, vai produzir, né? 2000 panfletos. Tá aqui, olha. Separei aqui as grandezas em colunas. O segundo passo agora é estar identificando se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como é que eu vou fazer isso, professor? Olha, pegando, né, a coluna onde a incógnita se encontra. Aqui, olha, na terceira coluna, e sempre eu vou estar comparando essa coluna aqui com as demais colunas. Por exemplo, eu pego aqui essa primeira coluna e vou comparar com essa outra coluna aqui e verificar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. 6 impressoras produzem essa quantidade em 40 minutos. 3 vai produzir essa quantidade em mais tempo ou em menos tempo? Gente, né? Em mais tempo, não é? Diminuiu a quantidade de impressora, então o tempo vai o quê? Aumentar. Então, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Observe que a seta está indicada sempre aí para o maior número. Olha aqui, olha, está indicando para o 6, o maior número, e x aqui, olha, vai ser um valor maior do que 40. Então, a seta está indicando aqui para o x. Olhe os sentidos da seta. Os sentidos são diferentes, então temos aí grandezas inversamente proporcionais, certo? E agora vamos identificar aqui, olha, se essas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como, professora? Comparando, olha, com essas grandezas aqui. Então, olha, 1000 panfletos foram produzidos em 40 minutos. 2000 aumentou a quantidade de panfletos, aumentou a quantidade de quê? De tempo. Então, eu posso afirmar, olha, que essas duas grandezas, elas são quê? Diretamente proporcionais. Então, aqui, olha, sempre a seta vai ficar para o
maior valor. Então, vai ficar apontado aqui, olha, para os 2.000. Então, essa grandeza aqui, olha, é proporcional a essa, certo? Temos aqui grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, separamos aí as grandezas, né, gente? Nas colunas, identificamos as grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, e agora a gente vai fazer o quê? Montar a proporção e resolvê-la, ok? Vamos lá. Então, pessoal, para estar montando aqui, né, a proporção, eu sempre vou escolher aí as grandezas onde está faltando aí o valor desconhecido, certo? Então, é essa grandeza aqui, né, eu vou estar pegando e igualando aí ao produto dessas outras demais grandezas. Como essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional, eu vou inverter o valor dela, certo? Então, teremos aqui, olhe, que 3 está para 6, multiplicado por 1.000, que está para quanto? Para 2.000. Então, aqui eu posso estar, olha, cancelando esses 3 zeros do numerador com os 3 zeros do denominador, para facilitar, né, essa multiplicação de 3 por 1 e 6 por 2. Então, obtemos aqui, olha, que 40, que está para x, será igual 3 vezes 1 a 3, 6 vezes 2, 12. Cancelamos aqui, ó, esses zeros. Então, aqui nós temos uma proporção, onde podemos estar multiplicando cruzado, x vai multiplicar por 3, que dá 3x, e 4 vai multiplicar por 12, que dá 480. Temos que encontrar o valor de x, passa o 3 para o segundo membro dividindo. Temos que 480 dividido por 3 é igual a 160 minutos, certo? Encontramos aí o tempo para ser produzido aí 2.000 panfletos, né, gente? Através aí de 3 impressoras. Então, o tempo é de 160 minutos, ou seja, 2 horas e 40 minutos, certo? Estamos finalizando a aula de hoje e desejo aí bons estudos.